Oi, eu sou o Felipe e não, você não tá no canal errado. Eu só passei aqui no começo pra avisar que se você quiser apoiar esse canal, tem duas maneiras de fazer. Na primeira, você pode assinar o clube de membros aqui embaixo. Geralmente sai 2 vídeos públicos e aí um pra membros, então você sempre vai ter conteúdo exclusivo. Geralmente as séries longas saem pros membros. O outro jeito é conferir os meus livros. Sim, eu já publiquei alguns. O link pra eles tá aqui na descrição. Lá você encontra não apenas os livros, mas também todas as minhas redes sociais pra sempre ficar ligado no que tá acontecendo. Eu vou tentar ser mais ativo em 2026. Agora sim, apague as luzes, coloque seu fone de ouvido e vem comigo. O meu marido não para de me abraçar. Acho que um trauma contuso na cabeça curou o transtorno obsessivo-compulsivo do meu marido. O Sebastian sempre foi esquisito com o toque. Ele nunca pegava na minha mão e, quando a gente se beijava, ele puxava um lenço antibacteriano. A gente nunca transou. Toda vez que tentava, o Sebastian desmoronava, dizendo que contato físico comigo doía nele. Com o tempo, ele se abriu sobre o primeiro relacionamento, na 8ª série, com uma garota que não respeitava limites. Com o tempo, eu me acostumei. O Sebastian valia a pena. Ele era desajeitado de um jeito que me fez me apaixonar. Sebastian começou a fazer terapia e, devagar, porque as coisas não mudam da noite pro dia, ele passou a entrelaçar os dedos nos meus. Mesmo que só por um segundo. A gente inventou um substituto pro toque. Mandar beijos no ar um pro outro mantinha a gente mais próximo. Tinha uma clínica em outro estado, especializada em transtorno obsessivo-compulsivo. Sebastian estava dirigindo e eu tentando sem sucesso guiar pelo Google Maps. Na próxima coisa de que me lembro, um caminhão de 8 rodas estava jogando nosso carro para fora da estrada. Eu me lembro de sangue, me lembro de gritos, meio consciente. Sebastian não se mexia, a cabeça enfiada contra o volante. Acordei em um quarto muito iluminado. Flores desabrochavam ao meu lado. Era um hospital. Sebastian, eu rouquejei, tentando arrancar o soro do braço. Cadê meu marido? Eu tô aqui. Uma sombra pairou sobre mim e uma parte de mim parecia que estava se quebrando ao meio. Eu comecei a chorar. Sebastian, com aquele sorriso idiota, a cabeça enfaixada, hematomas florindo embaixo do olho. Mas ele estava bem. Sebastian me cumprimentou com um beijo suave na testa. Os lábios dele estavam quentes. Eram como estar em casa de novo. Oi, amor. Ele sussurrou, puxando meu corpo fraco para um abraço. Eu nunca tinha ficado tão perto dele. Ele parecia uma peça de quebra-cabeça que se encaixava perfeitamente em mim. Engoli o choro e abracei de volta, apertando ele contra o peito. Quando tivemos alta, fomos para casa. Imediatamente, Sebastian estava em cima de mim, beijando meu pescoço, a mão dentro da minha blusa, e eu estava tão carente de toque que arrastei ele escada acima até a cama. Eu estava quase dormindo quando ele virou pro meu lado, o hálito quente no meu ouvido. Você sabe como é o câncer, amor? Eu não respondi, e ele suspirou, tipo lâminas de barbear no meu sangue. O que? Você não tem câncer? Eu murmurei. Senti ele se aproximar, me prendendo na cama. Eu não tenho mais. Meus olhos se escancararam quando os lábios dele desceram pela minha coluna, num risinho. Você sabe o que o dinheiro sujo pode te dar, Melody? Ele contornou minhas costas com o dedo. Uma fuga do câncer. A voz dele escureceu. Uma fuga de um corpo quebrado em um novinho em folha. Sem atividade cerebral, sim, mas é pra isso que eu tô aqui. Ele cantarolou, enroscando os braços em mim. O corpo do seu marido é perfeito, inteiro. Eu consigo andar, eu consigo finalmente respirar. Sebastian se virou de costas e riu. Eu acho que eu vou ficar com ele. Causa da morte. O que aconteceu não sai dessa sala.
declarou o diretor Sherman. Entendido? Eu concordei com a cabeça. O que você quer que eu faça com o corpo? Apontei para a forma coberta por um lençol, deitada na maca do outro lado da sala. Leva pro incinerador. Eu tenho uma ideia melhor, retruquei. O quê? Acho que a gente deveria levar pro Dr. Warner, no laboratório de patologia, e deixar ele fazer uma autópsia. Expliquei. A gente precisa saber o que aconteceu para não ter mais surpresas. Dá pra confiar que ele vai ficar de boca fechada? Eu assenti. Ele tá sob o mesmo acordo de não divulgação que o resto de nós. E eu nunca soube dele ser de fazer fofoca. O diretor Sherman franziu a testa enquanto eu considerava o meu pedido. Ai, tá bom. Suspirou depois de alguns momentos. Leva pro laboratório de patologia e peça pro Dr. Warner fazer uma autópsia. Mas diga que ele tem que fazer a autópsia sozinho, sem assistentes, e não deixa ele ver o corpo até aceitar. Ele apontou o dedo indicador para mim. E lembra ele das consequências se ele sequer pensar em contar isso para alguém. Eu vou lembrar. Concordei. Eu tenho que ir avisar o Sr. Flynn do que aconteceu, disse o diretor Sherman antes de ir até a porta. Eu vou estar na minha sala se você precisar de mim. O Sr. Flynn era o dono da empresa de pesquisas em que a gente trabalhava. Assim que o diretor Sherman saiu, levei o corpo na maca até o elevador de carga e desci pro porão. Com licença, Dr. Warner, eu disse depois de entrar no laboratório de patologia. Posso falar com o senhor um minuto? O Dr. Warner e o assistente dele ergueram os olhos da carcaça de macaco que estavam dissecando. Claro, Sra. Torres. A voz dele veio levemente abafada pela máscara cirúrgica que usava. Em particular, assenti com a cabeça em direção ao corredor. Tá, limpa isso aqui, ele disse pro assistente, apontando pro macaco morto. A gente termina amanhã. Em seguida, tirou as luvas e a máscara e me seguiu pro corredor. Eu tô supondo que é sobre isso que você queria falar comigo? Ele apontou pro corpo coberto pelo lençol na maca no corredor. Sim, é. Você sabe que eu não faço uma autópsia de verdade desde a faculdade de medicina, né? Admitiu o Dr. Warner. Ele se referia ao fato de que todos os exames pós-morte que ele fazia na instalação eram em animais de pesquisa. Isso não é problema. Eu tô presumindo que você quer isso fora dos registros. Eu assenti. Tá, o que eu tenho que procurar? Puxei o lençol o suficiente para ele ver o rosto da mulher morta, que era o meu rosto, só uns 10 anos mais velha. Você fez a sua máquina do tempo funcionar? O Dr. Warner arfou. Sim, aparentemente eu fiz. Sorri. Por isso eu preciso saber como ela... Parei e me corrigi. Como eu morri antes de passar para a próxima fase de testes. A mamãe vive mudando as regras. A mamãe diz que eu sempre tenho que seguir as regras. As regras mantêm a gente segura. As regras mantêm o papai calmo. Calço tênis, ela sussurra. Quieta. Tá tarde, eu não deveria sair da cama até de manhã, mas a mamãe diz que dessa vez eu posso. A casa tá bem escura. A gente sai lá fora de pijama, coisa que eu nunca posso fazer. Tá frio, mas a mamãe diz que a gente pode trocar de roupa quando chegar na rodoviária. Eu sussurro. E o papai? A mamãe diz uma palavra que eu não posso falar. Isso com certeza vai contra as regras. Ela fica olhando pra trás o tempo todo enquanto a gente sobe no ônibus. Ela não fala nada durante toda a viagem. A gente pega outro ônibus. Depois disso, anda até um carro estacionado na beira da estrada. A mamãe pega uma chave em cima do pneu, como se já soubesse que ela estaria ali. Eu pergunto como ela sabia, mas ela não responde. Só dirige, mais longe do que a gente já foi na vida. Eu tô muito cansada quando a gente chega na cabana. Ela é bem menor que a nossa casa e tá escondida entre as árvores. De algum jeito, a mamãe sabia que tinha uma chave em cima da moldura da porta. Ela sorri pra mim quando a porta se abre. Pela primeira vez naquela noite, ela não parece nervosa. Lá dentro, a cabana cheira
a poeira. Eu não gosto. A mamãe estende cobertores e me dá um dos suéteres dela. Ela me põe numa cama que não é tão confortável quanto a minha cama em casa e nem tem carrinhos de corrida no lençol. Ela senta ao meu lado e afasta meu cabelo. Eu sei que isso é confuso. Ela diz: a gente conversa amanhã, tá? Vamos descer até o lago. A gente vai ter o dia inteiro, só nós duas, tá? Mas agora a gente precisa dormir, tá bom? Eu balanço a cabeça, mesmo com minha barriga toda revirada. A mamãe se levanta para apagar o abajur. Então ela congela. O que é isso na sua mão, querida? Eu abro os dedos. É o chaveiro da sorte que o papai me deu. Ele disse que se eu levar ele para todo lugar, ele vai me manter seguro. A mamãe chega mais perto. Ela pega o chaveiro e vira. Tem uma luzinha vermelha piscando atrás. O rosto da mamãe fica pálido. E aí, a gente ouve um carro entrando na garagem. O meu marido quis ir fazer uma trilha. Ai, cara, meu pé tá doendo. Ah, qual é? Meu marido respondeu. A gente só andou uns poucos quilômetros, não seja tão frouxa. Eu nunca gostei de fazer trilha. Sempre que o André me chamava pra ir junto, eu dizia não. Mas a gente não tava passando muito tempo juntos ultimamente. Eu sentia a gente se afastando, então, quando ele me chamou dessa vez, em cima da hora, eu resolvi ir. Enquanto eu me esforçava para subir a ladeira sob meus pés, me ocorreu que talvez tivesse sido um erro. O terreno na nossa frente parecia que ia até o infinito. Minha respiração foi ficando mais pesada conforme a gente seguia e seguia, mas o André nunca parecia cansar. Algumas vezes, quando eu me curvava para recuperar o fôlego, eu ouvia uma risadinha de deboche e levantava o olhar para ver ele me encarando. Sabe, talvez a gente possa arrumar um carrinho para você subir as ladeiras e só caminhar na descida. Babaca. Eu tirei a água da mochila e dei um gole. Finalmente, a gente chegou ao ponto da metade da trilha, o último ponto antes de virar de volta. Eu odiava a trilha. O calor sufocante, a dor nas pernas, o ar sempre curto, as provocações e o julgamento silencioso do meu marido. Decidi que seria a última vez, mas aí vi a vista. A gente estava no alto de um penhasco com uma cidade lá embaixo. O jeito que a luz do sol iluminava o horizonte enquanto a gente olhava o cenário urbano, os prédios e ruas tão irritantes no dia a dia, parecendo um mosaico. Talvez tivesse valido a pena. Só dessa vez. Pousei a mochila no chão quando sentei, bebendo água e curtindo a vista. Lindo, né? André perguntou, bebendo da garrafinha reutilizável dele. É o principal motivo de eu subir tanto aqui. É magnífico. A Jenny também gosta? Ele parou. Jenny? Sabe, a garota lá do seu escritório? O quê? Eu não sei do que você... Você me enganou por um tempo, sabia? Mas devia ter dito pra ela não te mandar mensagem de noite enquanto você tava no chuveiro. É uma beleza, né? Essas coisas que aparecem na tela do celular. É impressionante o que a gente descobre ligando pro seu escritório, fingindo ser um cliente em potencial. Amanda, você entendeu tudo errado. Errado? Sério? Então, eu entendi errado o seu plano de se livrar de mim pra vocês dois ficarem juntos. De repente, uma expressão de preocupação cruzou o rosto dele. Porque eu tô me sentindo... O que foi, amor? Tá meio tonto? Por que você não toma mais um gole? Deve ter bastante. Eu passei a água da garrafa que você me deu pra sua garrafa ontem à noite. De repente, ele perdeu o equilíbrio. Um olhar apavorado atravessando o rosto quando tropeçou e caiu do penhasco. Ele começou a gritar. São só 120 metros de queda. Eu gritei enquanto ele despencava. Não seja tão frouxo.